Muito bom dia! Bora para mais uma leitura do livro da Zíbia Gasparetto, Espinhos do Tempo? A tarde ia em meio. O sol filtrava-se pelas grades da varanda, formando desenhos no piso vermelho. Maria José, sentada em uma cadeira, perdida em seus pensamentos, nem prestava atenção ao alarido das crianças, que brincavam ruidosas no terreiro da fazenda. Sentia-se particularmente triste neste dia. Fazia 2 anos que Demerval morrera e ela se sentia muito só. Os negócios da fazenda iam bem, mas ela amargava a viuvez. Há muito não amava Demerval, mas sentia amizade por ele e até um certo sentimento maternal. O que a entristecia era o amor de Menelau, sofria sua ausência. Talvez ele não amasse como dizia, pensava angustiada. Nesses momentos a revolta sobrevinha. No seu entender, se ele a amasse de verdade, deixaria Maria Antônia e passaria a viver com ela. Olha os resíquios de vidas passadas, né? Em outra encarnação ela falou isso, né? Se você me amasse, largava sua família, e foi o que ele fez, né? Só que desta vez ele está mais consciente nessa encarnação, graças a Deus, né? Estava livre agora e ele não possuía filhos com a esposa. Romualdo precisava de pai. Os outros o amavam mais do que a Demerval. Era toda uma família que o amava. Precisava dele. Por que ele não vinha? Sentia-se infeliz, não pôde evitar as lágrimas. Essa separação não era justa, nem a atitude de Menelau. Por certo, ele não deixara a esposa porque a amava. Sim, era isso. Ele amava a Maria Antônia, e era essa a razão de que o retinha ao lado dela. Sentia um aperto no coração, deveria esquecer, não pensar nele, porém não conseguia. A recordação dos seus beijos perseguia e ela sonhava que ele regressaria para reviver aqueles momentos. Ele não vinha e ela, amargurada, sentia-se esquecida e só. Se Demerval estivesse vivo, pensou ela, haveria pelo menos a desculpa do amor impossível. Mas ele estava morto e ela se via forçada a reconhecer que Menelau não amava. Olha o egoísmo, né? Enquanto Demerval estava vivo, né, ela via que era um amor proibido, mas ela não está respeitando que Menelau é casado ainda, ele não é viúvo, né? Então ela só está pensando nela nesse momento. Fechou os olhos, agoniada pelo peito cheio de inquietação. Não percebeu que naquele momento um vulto chegou. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Entrou na varanda, olhando-a admirado. Estava com vestes rotas, olhos arregalados, cabelos em desalinho, pescoço inchado e cheio de manchas escuras que se espalhavam sobre o peito, que ele procurava resguardar e esconder, puxando de vez em quando os pedaços da camisa sobre ela. Enfim, casa, pensou ele comovido. Estava de volta, poderia tratar-se, melhorar, depois a vingança. Haveria de pegar aquele negro insolente e dar-lhe o merecido castigo. A esse pensamento, enorme fraqueza o acometeu, e ele procurou escorar-se para não cair. Toda vez que pensava em Neneu, sentia-se mal. Era de raiva, acreditava ele. Tentou acalmar-se, estava atordoado, sofrido, de há muito procurava a casa sem conseguir encontrar. Lembrava-se da briga com o negro e do desmaio. Acordara em um lugar estranho e escuro. O ódio ainda estava em seu coração. Seu primeiro pensamento foi de raiva. Onde estava Neneu? Queria castigá-lo, colocá-lo no tronco e deixá-lo morrer à míngua. Sentia-se tonto, muito fraco, mas a raiva o alimentava. Desejava pegar o negro. Uma mão pousou em seu braço e ele parou. Quem me paga? Interrogou com voz fraca. Quem me pega? Interrogou com voz fraca. Um amigo. Você precisa de socorro médico, está ferido. Deixe esses pensamentos de vingança que o enfraquecem e envenenam. Venha, vamos em busca de socorro. Desejo ir para casa, redarguiu ele, determinado. Preciso pegar Neneu, ele me paga, aquele maldito. Não faça isso, vai ficar pior. Deixe que a vida se encarregue de dar-lhe a lição adequada. Deus não falha.
Não creio, Deus está longe de Neneu vai pagar, servirá de exemplo para todos. Deixe Neneu em paz, vamos embora. Você está doente, precisa tratar-se. Demerval arrancou o braço violentamente da mão que o segurava. Deixe-me em paz, vou para casa, lá ficarei bom. Maria José cuidará de mim. Venha comigo, pediu ainda aquela voz que ele não conseguia identificar. Quem será essa voz, né? Bom, já deu para perceber que o espírito de Demerval, né, acaba de se tornar um obsessor. Socorrista do astral veio buscar ele para levar para uma colônia espiritual, para um hospital para tratamento. Por quê? Mas a pessoa morreu, tem que tratar do quê? Nós temos 3 estágios, que é o espírito, que é a nossa consciência, que nunca morre. O perispírito, né, que é aquela que sente tudo o que a gente viveu, tá? Então é o espírito e o perispírito, tá? Que a gente tem, espírito, perispírito. O perispírito, enquanto na Terra, a gente sente tudo o que sentia enquanto estava encarnado. Frio, calor, dor, tristeza, raiva, tudo, fome. A gente sente tudo, porque o perispírito deixa a impressão da nossa encarnação. Como a gente percebeu aqui, Menelau está no seu perispírito, portanto, ele está todo machucado, tá? Porque o perispírito ele fica todo machucado. Então, ele precisa ser levado para o astral, precisa ir para um hospital espiritual para se curar, para ter entendimento, buscar conhecimento, estudar, lembrar das coisas que passou nas suas últimas encarnações, para daí sim, quando ele estiver evoluído e melhor, se transformar apenas num espírito. E como a gente acabou de perceber, ele acabou de virar um obsessor, né? O socorrista veio buscar ele, veio ajudar, veio intervir, mas ele não quis. E o que vai acontecer agora? Vai ser respeitado o livre-arbítrio dele. Porque não é só dos encarnados que o livre-arbítrio é respeitado, dos desencarnados também. Então, ele vai agora virar obsessor. E agora ele vai perceber, né? Que o menino mais novo não era filho dele, que Menelau e Maria José se amam. Ele vai começar, só que ele não vai ter lembranças da outra encarnação. Ele ainda não vai ter lembranças. Para ele poder ter lembrança, ele tem que ir para o astral, ele tem que se curar. Daí sim ele vai ter lembranças da outra encarnação dele antes dessa. Então, com certeza, ele vai ficar mais rancoroso e mais vingativo do que ele já veio, né? Mas ele veio por Menelau. Mas na hora que ele descobrir tudo o que aconteceu, ele vai ficar ainda bem mais rancoroso. E vamos acompanhar na próxima leitura a saga dele agora como um espírito obsessor. E o que pode acontecer com ele a partir disso. Tenham um bom dia, fiquem com Deus. A live já vai começar.